Boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao evento de ESG no contexto das PMEs portuguesas. E antes de mais, agradecer a todas as pessoas que se juntaram ao evento por terem aceito o convite. Naturalmente, agradecer também aos oradores que vão participar e ao nosso parceiro, a Bridgewater. Só apenas 2 minutos antes de começarmos para dar uma nota relativamente ao ESG no Bankinter. O ESG forma parte do nosso ADN, não se trata de uma moda. E só para vos dar uma ideia, o Bankinter está a cotar no índice FTSE4Good desde o ano 2001, o que dá uma ideia de que este assunto já era uma preocupação para o Bankinter há muitos anos. Agora, recentemente, em dezembro de 2023, acabou o plano de sustentabilidade, começou em 2021, que nós chamamos 3D, com número muito grande de ações distribuídas em 50 programas e 20 linhas estratégicas, só por mencionar três delas. Uma delas de descarbonização das nossas carteiras, cujo objetivo foi atingido no final de 2023. Uma segunda linha estratégica que tem a ver com a acessibilidade universal e trabalhamos para que todas as pessoas, independentemente das suas capacidades e idade, nos considerem um banco acessível, não apenas fisicamente, mas também digital e cognitivamente. E uma terceira linha estratégica que tem a ver com a formação e sustentabilidade para toda a equipa do banco. Continuamos sendo um dos bancos mais sustentáveis do mundo, nos principais índices nessa área, como já mencionei, o FTSE4Good, mas também estamos a cotar no Dow Jones Sustainability e no IBEX ESG, entre outros índices. Agora, em 2024, começará um novo plano de sustentabilidade, 24-26, sustentado em três pilares. O primeiro deles é uma ação responsável, baseada na ética, transparência e boa governança, algo inerente ao Bankinter. O segundo pilar é a diferenciação. Vocês já sabem que o Bankinter banco não é um banco igual aos outros e em sustentabilidade também somos diferentes. Queremos impulsionar a inovação sustentável e ligada aos negócios, entre outros aspectos. O que me leva ao último pilar, que é o negócio sustentável, e o objetivo aqui é aumentar tanto o nosso volume de negócios quanto os produtos sustentáveis que oferecemos aos nossos clientes. Estendemos todo este plano a todas as geografias onde o grupo trabalha, obviamente España, Portugal, Irlanda e Luxemburgo. E integramos a sustentabilidade como uma área transversal em todas as atividades que o banco desenvolve. E eu não tenho muito mais, não quero roubar mais tempo nesta reunião. Passaria a palavra a Bridgewater antes de começarmos a reunião. Muito obrigado e boa tarde. Obrigado, Luís. Obrigado ao Bankinter por mais este webinar em conjunto com a Bridgewater. A Bridgewater, sendo hoje uma das principais plataformas digitais dedicadas ao crescimento empresarial, tinha que estar comprometida com o ESG, por isso estamos hoje aqui a participar e a promover também esta conferência em conjunto com o Bankinter, que esteve sempre desde a primeira hora com a Bridgewater. Estamos mais ou menos em família porque todos os oradores e todas as empresas que vão participar pertencem à Bridgewater. Primeiro, naturalmente, a Joana Garopa, que é uma advisor da Bridgewater, a Cotec, que é um participante de Bridgewater, a Maestring e também a Ivans. Resta agradecer a todos aqueles que resolveram aceitar este desafio, mostrando facetas diferentes de como é que se pode contribuir para o E mais o S e mais o G, que é isso que nós hoje vamos tratar. Também como é que a tecnologia pode contribuir para facilitar às PMEs nacionais estar integradas neste novo desafio.
E, portanto, sem mais demoras, agradecer e passar a palavra à Joana Garopa. Bom, eu do meu lado agradeço desde já o convite de estar aqui, é um prazer estar convosco e durante aqui estes 10 minutos tentar partilhar convosco algum do meu conhecimento, nomeadamente no que concerne ao ESG e à reputação. O que é que isto quer dizer? Primeiro, que tudo que tem a ver com a nossa imagem e a nossa forma de estar interfere sempre com a forma como somos percepcionados. E o ESG não é exceção. E, portanto, eu ia falar convosco um bocadinho sobre este tema, começando por uma variante que é, até há muito pouco tempo atrás, falava-se em sustentabilidade e não tanto ESG. E eu vou fazer um bocadinho aqui esta viagem convosco. Eu espero que estejam a ver a apresentação que estou a partilhar. Se não for o caso, alguém me faça sinal que eu deixei de vos ver. E o que é que eu queria falar aqui convosco? Este tema da sustentabilidade entrou efetivamente na ordem do dia, nas empresas, nas marcas, nas pessoas, nos consumidores, portanto, toda a gente fala de sustentabilidade e o que é facto é que não é de hoje, ainda agora tivemos um exemplo que já em 2001 se tratava deste tema no vosso contexto. O que é facto é que todas as empresas, a partir do momento que se começou a falar em sustentabilidade, e sim diria que foi no início dos anos 2000, começaram a tentar organizar-se para levarem este tema de forma séria. O que é era isto da sustentabilidade? A sustentabilidade como um tema que tem a ver com a perseverança no mundo dos negócios, portanto, manter o planeta, manter, evidentemente, as pessoas, mas também a própria sustentabilidade económica das empresas. E este balanço entre a vertente de pessoas, planeta e economia é a base de toda esta conversa que nós temos, de todas estas iniciativas e de toda esta temática que é a sustentabilidade, muito alicerçada nos objetivos de desenvolvimento sustentável. O que aconteceu, e agora de uma forma muito, muito rápida, o que aconteceu é que as empresas, por sua conta e risco, onde, mais uma vez, reforço o exemplo que foi dado agora aqui no vosso contexto Bankinter, mas trago-vos aqui um contexto diferente, um contexto industrial, por exemplo, o contexto da Siemens, o que é facto é que a partir de 2002 começaram a aparecer muitos programas nas diferentes empresas de aplicação de como é que se poderia viver e incutir a sustentabilidade nos seus modelos de negócio, tendo em consideração que efetivamente estaria provado e está provado que sem seguir estas linhas mestras as empresas não têm grande pretensão a durarem muito tempo. E desde princípios que foram criados, desde programas de impacto, desde apresentarem depois os seus resultados à volta das várias vertentes que estão no âmbito da sustentabilidade, o que é facto é que gerou-se alguma confusão porque cada empresa tinha efetivamente o seu sistema. Este é o caso da Siemens, dou-vos aqui o caso da Elisa. Portanto, cada empresa foi olhar para as suas vertentes, para o seu modelo de negócio e identificar o que é que poderia fazer parte ou não deste plano de sustentabilidade e depois cada uma fazia o seu caminho. O ESG veio ajudar nessa jornada. O ESG, na prática, são as normas, são as áreas que, de uma forma universal, estão encaradas como as áreas que têm que ser trabalhadas por todas as empresas, portanto, por todos os players que querem seguir estas regulações, e de uma forma muito arrumada e muito sistemática está perfeitamente identificado quais são efetivamente os indicadores que dentro do ambiente, que dentro da área social que está ligada não só ao tema das pessoas, mas também da cidadania, e mesmo o tema do governance, não é, das regras, como é que as empresas devem e quais são as áreas em que têm que estar bastante focadas. E particularmente até porque meia parte delas tem efetivamente enquadramento legal e regulatório que nos obriga e empurra nesse sentido e ainda bem que assim é. Agora, tudo isso é continuidade e é o mundo das empresas. Aqui onde é que entra a reputação? É que muitas das empresas que começaram a fazer este caminho, e bem,
chegam também à conclusão que não basta fazer, não é? Também tem que se mostrar aquilo que se está a fazer, até porque os investimentos e os esforços não são dispicientes e, portanto, convém, há que mostrar aquilo que se está a fazer, claro que de uma forma interessante, mas o tema da reputação realmente é importante começar a sublinhar e mostrar aquilo que está a ser feito. Agora, temos é que também ter aqui uma percepção que reputação não é necessariamente publicidade. Aliás, não é de todo publicidade. Reputação tem a ver com aquilo que as pessoas pensam de nós. Ou seja, um Banco Inter que esteja em Beja ou que esteja em Hermesinde tem que ter em atenção não só a consonância com a imagem de marca e tudo aquilo que é Banco Inter e os valores da vossa empresa, mas também com quem está ao vosso redor, o que é que pensa sobre vocês. Portanto, as pessoas que trabalham convosco, os clientes que vos visitam, as pessoas as câmaras municipais em que estão inseridos, as entidades que estão à vossa volta. Essas pessoas é que vão ter uma percepção relativamente ao vosso desenvolvimento de negócio. E é essa reputação que, efetivamente, é importante trabalhar em cima dos elementos do ESG. Não esquecer que, efetivamente, marca, e a marca Banco Inter é uma marca muito forte, mas marca é tudo aquilo que vocês, enquanto empresa, alinham como são as mensagens e os vetores-chave. A reputação é aquilo que as pessoas dizem sobre vocês. Se formos nós pessoalmente, não é quando saímos da sala, o que é que dizemos de nós? Isso é a nossa reputação. O que fazemos marca a forma como nos vestimos, a forma como sorrimos, a forma como agimos. Isso é aquilo que nós queremos que as pessoas pensem, não necessariamente aquilo que elas pensam de nós. E esse é que é o grande ponto. É que quando falamos em reputação, muitas vezes a reputação não é necessariamente aquilo que nós queremos que seja. Portanto, dou-vos aqui, de uma forma muito rápida, 4 exemplos de marcas que têm marcas fortíssimas, com campanhas de publicidade bastante chorudas, mas na prática, depois o que dizem sobre elas não tem muito a ver com aquilo que elas dizem nas suas próprias campanhas. Portanto, não vou agora estar aqui a ler os slides, mas cada uma delas, nós temos uma percepção do que é que estas marcas significam para nós. E eu trago este tema porquê? Porque este tema ainda é mais relevante quando se trata de ESG, quando se trata de sustentabilidade. Porque quando se trata de sustentabilidade não basta parecer, tem que se ser. Pronto, e aqui entra esta dicotomia da reputação. É verdade, não basta ser e tem que se falar sobre aquilo que se faz, mas atenção que não basta só dizer que se vai fazer ou que se faz muito, na realidade tem que ser. Os consumidores e os clientes estão muito atentos a essas variáveis. E eu dou-vos até um exemplo meu, que se passou comigo, enquanto, na altura, diretora de comunicação e marketing da Galp, em que, por exemplo, a Galp em 2017 ou 2018 ficou novamente muito bem posicionada através da sua riquíssima estratégia de sustentabilidade, ficou muito bem posicionada no Dow Jones Sustainability Index, e eu, na altura, enquanto diretora de comunicação e de marketing, disse assim, bom, mas as pessoas têm que saber isto, as pessoas têm que perceber o esforço que a empresa está a fazer nesta lógica. E fizemos um anúncio e fizemos uma grande campanha a dizer, a Galp ficou posicionada em número 1 do seu setor no âmbito do Dow Jones Sustainability Index. E o que é facto é que foi um flop enormérrimo, porque o cliente e os consumidores não perceberam como é que uma empresa de gasolineira, portanto uma Oil and Gas Company, poderia vir dizer que era a melhor em sustentabilidade. E a marca Galp, na altura, não tinha legitimidade para falar sobre este tema. E é aqui que a questão do ESG e da sustentabilidade se tornam como uma arma que pode ser de arremesso, porque poderemos nos destacar face aos outros, mas ao mesmo tempo também pode ser uma arma muito perigosa. Cada vez mais o tema do greenwashing está a ser acautelado, portanto até saiu agora novas regulações relativamente a isso. Portanto, mais uma vez, fazer e levar o ESG a sério, fantástico, falar sobre ele, fantástico, mas tem que se saber falar seriamente sobre a temática.
Aqui alguns exemplos, nomeadamente este caso da Persil, que teve mesmo que ser retirado do ar, porque foi encarado pelo regulador como enfim, uma mensagem excessiva. Na prática, e antes de passar o resto da apresentação aos meus colegas, na prática o ESG versa, e resumindo aqui um bocadinho, sobre estas três valências, não é? O ambiente, o social e o governance, tudo áreas fundamentais que as empresas têm que tomar atenção, sejam elas pequenas ou grandes, e não têm que ser só as vertentes corporativas, portanto, cada uma das vossas sucursais, cada um de vocês tem efetivamente uma responsabilidade grande em igualar e equalizar todas estas preocupações. Atenção também, e deixo sempre esta mensagem, tem-se muito tendência também, quando se começa a trabalhar estes temas, de tentar fazer aquilo que é mais fácil. Pensar sempre no impacto que isto vai ter, não só nos resultados financeiros da vossa empresa e da vossa sucursal, mas também no impacto à vossa volta, na vossa comunidade, nos vossos stakeholders, efetivamente como é que isto pode influenciar positivamente a forma como são percepcionados. Mais uma vez, levando o ESG a sério, é efetivamente fundamental depois capitalizar isso em termos de comunicação e de relações. A Mother Nature, da Apple, é um excelente exemplo de como a comunicação pode ajudar a passar e a transmitir aquilo que de bom se está a fazer nesta área, sem se ser maçador, sendo-se relevante e interessante para os públicos-alvo. E dito isto, então passamos para a Cotex, não estou em erro, verdade? Isso. Muito obrigada. Ok, obrigada eu. Boa tarde a todos que nos estão a ver e estão a seguir este seminário sobre ESG no contexto das PMEs. O meu nome é Jorge Portugal e, antes de mais, felicitar o Quinter, o nosso parceiro, nosso associado, e também a Bridgewater, a nossa parceira, por esta realização. Eu começaria por dizer que este tema do ESG, e ligado a um tema mais geral, que é o tema da sustentabilidade, um tema orgânico às empresas, não deveria ser um tema, deveria ser algo que todas as empresas deveriam procurar. E para nós, sustentabilidade não é mais do que um sinónimo de longo prazo. Portanto, quando estamos a falar de sustentabilidade nas empresas, PMEs ou grandes empresas, o que estamos a falar fundamentalmente é a capacidade da empresa de criar valor financeiro, económico e social no longo prazo. Partindo desse pressuposto, há hoje uma percepção que, em particular para as PMEs, esta sigla ESG se tem vindo a tornar hoje um sinónimo de uma espécie de um tsunami que poderá varrer muitas das empresas que hoje estão no mercado e com uma posição, enfim, competitiva, mas que no futuro poderão não ser capazes de poder sustentar essa posição, inclusive a continuar, digamos, a operar. E isto tem muito a ver com aquilo que a oradora que me dizeu, a Joana Garopa, referiu, entre esta dicotomia entre o ser e o parecer. Muitas destas empresas provavelmente já desenvolvem práticas de negócios sustentáveis, ou pelo menos consideráveis para um certo padrão sustentáveis. A questão é poderem mostrar e reportar ao mercado, efetivamente, se essas práticas são, efetivamente, estão de acordo com um conjunto de normas. As normas de sustentabilidade, existem muitos estándares, muitos regulamentos, e dentro do contexto daquilo que é o Pacto Ecológico Europeu, a Europa decidiu também construir, digamos, o seu próprio referencial. Esse referencial que é, tanto quanto possível, portanto, o European Sustainability Reporting Rules, ser interoperável com aquilo que são os vários estándares de reporting de sustentabilidade. Mas a questão, voltamos outra vez, o que é então isto do ESG como sigla e como é que se relaciona com a sustentabilidade? Bom, e entre o ser e o parecer. Eu diria que esta sigla, nos últimos tempos,
já foi mais popular do que aquilo que é hoje, no sentido em que foi também objeto de uma, digamos, de uma carga politizante e ideológica, e muitos neste momento consideram que poderá constituir, eu diria, a sigla, não provavelmente o que está por trás, digamos, aquilo uma grande bolha prestes a arrebentar. E aquilo que tem sido, algumas notícias que têm saído nos últimos tempos, mostra um pouco isso, aquilo que foi a grande, digamos, o setor financeiro, que tem promovido, digamos, o ESG em termos das grandes empresas e incentivar os compromissos das grandes empresas multinacionais a exercerem, ou a afirmarem compromissos de níveis de objetivos ESG, estão neste momento a recuar, estão, digamos, a rever as suas posições e, inclusive, do ponto de vista até político e legislativo, mais recentemente, a possibilidade, digamos, de criação de leis que poderão criminalizar o próprio investimento em ESG, no sentido, digamos, daquilo que é o sentido tradicional do termo. Agora, nós acreditamos que uma coisa são as siglas ESG, de facto, poderão ser confundidas com rótulos, com política, com instrumentos e não com o core do negócio. Outra coisa é a sustentabilidade. E eu volto, digamos, a definir efetivamente que sustentabilidade para nós é a criação, é a possibilidade da empresa de criar valor no longo prazo. E isso todas as empresas, obviamente, digamos, é um propósito de todas as empresas. E, nesse sentido, digamos, o ESG, enquanto uma norma, ou um conjunto de normas que permitem reportar exatamente essa capacidade da empresa de criar esse valor, digamos, é algo que é perene e vai continuar. Portanto, e vai continuar porque, basicamente, e, digamos, do ponto de vista da regulação, a Europa já, digamos, já evidenciou essa vontade nos próximos anos, de todas as empresas terem que reportar essa, digamos, informação. Para nós, a questão fundamental não é o reporting, é também importante o reporting saber o que é que se vai reportar, porque é que se vai reportar. Essencialmente o que nós vemos é que há uma urgência portanto, das empresas iniciarem exatamente aquilo que é a sua reflexão sobre o seu perfil de negócio em termos de sustentabilidade. Isto porquê? Porque também os seus clientes vão exigir exatamente, nomeadamente, um nível superior na cadeia de abastecimento. Já este ano, o passaporte de produto vai ser uma realidade para muitas cadeias de abastecimento. O passaporte de produto é um instrumento digital que vai permitir saber, conhecer para cada produto exatamente a traçabilidade da sua cadeia de produção e, portanto, todos aqueles participantes de uma cadeia de produção vão ser obrigados a revelar exatamente o que é que aconteceu do ponto de vista, digamos, dos recursos, dos materiais e dos processos produtivos que foram necessários, portanto, para chegar àquele produto. A mesma coisa, e referindo, digamos, à oradora anterior, de que também, do ponto de vista reputacional e do ponto de vista do valor de marca, aquilo que são os riscos ESG vão ser, digamos, relevantes. Estamos a falar agora do ponto de vista do custo de capital e, portanto, para os bancos também vai ser muito importante poder referir a dimensão de sustentabilidade e, portanto, segundo parâmetros ESG, em termos daquilo que é o diferencial do custo de capital, o custo, digamos, de alocação de capital, portanto, para carteiras com menor desempenho nesta dimensão, o custo de capital vai ter maior e, portanto, o custo do crédito também. E a regulação, como já referimos, entre a Europa, do ponto do Pacto Ecológico, digamos, o passaporte europeu, os referenciais de certificações de risco, todas elas têm a ver com riscos ESG, e finalmente o consumidor, também já falámos disso anteriormente. Dito isto, a questão que se põe agora para as empresas é, sim senhor, a sustentabilidade é intrínseca ao modelo de negócio, criar valor no longo prazo é um propósito para todas as empresas, então como é o fazer? Bom, fazê-lo, na nossa perspectiva, há, digamos, uma capacidade através da inovação. Só a inovação é possível, digamos, só através da inovação e do conhecimento e dos intangíveis associados
digamos, a esse conhecimento e à tecnologia, é possível melhorar a sustentabilidade do negócio. E nesse sentido, nós lançámos já há 3 anos uma iniciativa com a banca portuguesa, do qual o Bankinter faz parte desse consórcio, uma iniciativa a que chamamos Inovadora Cotec. A Inovadora Cotec pretendia, digamos, medir aquilo num referencial de robustez financeira, portanto, o balanço da empresa, aquilo que era o investimento em conhecimento e ativos intangíveis e depois o desempenho do mercado, qual é que era, digamos, o prémio de desempenho económico digamos, de empresas que apostavam na inovação. E este prémio é muito claro, é muito evidente, seja nas exportações, neste caso, as PMEs inovadoras, relativamente ao grupo das PMEs não inovadoras, seja no valor acrescentado, seja na rentabilidade, seja, digamos, no volume de negócios, e isto estamos a falar da produtividade. Portanto, é na inovação, é na tecnologia e é no conhecimento, portanto, materializados em ativos intangíveis no balanço, cada vez mais aquilo que diferencia, digamos, a capacidade de fazer crescer os cash flows e sustentar a rentabilidade da empresa no longo prazo, é aí onde também reside, digamos, o perfil de maturidade da sustentabilidade do negócio. E é nesse sentido que esta certificação, a inovadora, vai transitar daquilo que foi, durante estes 3 anos, aquilo que nós chamamos de inovadora clássica, ou Blue, para uma nova, digamos, um novo certificado que vamos apresentar já este ano, em que, para além daquilo que são os intangíveis que já conseguimos medir, e conseguimos, digamos, e que as empresas reportam para efeitos do certificado do Estatuto Inovador, portanto, o conhecimento, a intensidade de conhecimento, as patentes, as marcas, etc., mas também, digamos, aquilo que estão a fazer do ponto de vista do seu perfil ESG. E com esta, digamos, com esta informação alargada, com esta dimensão de intangível alargada e a forma como elas interagem, vamos poder fazer para cada, portanto, empresa individual e do ponto de vista agregado, seja para a empresa, seja para os seus clientes, seja para a banca, a capacidade de fazer o profiling, o benchmark com, digamos, empresas semelhantes, a certificação e a própria possibilidade de poder, digamos, ter condições de atribuição de crédito nestas condições, neste enquadramento. Por isso, resumindo e concluindo, e numa apresentação, digamos, um conjunto de mensagens muito, muito sucintas, a sustentabilidade é qualquer coisa que qualquer empresa deve perseguir, digamos, intrinsecamente no seu negócio, significa criar valor, a capacidade de criar valor no longo prazo, e, portanto, a possibilidade de conseguir, através dos seus ativos intangíveis, afinal, aquilo que as diferencia dos seus concorrentes e através da função de inovação, conseguir, efetivamente, transformar o seu modelo de negócio sucessivamente do ponto de vista, digamos, desse valor. Estamos num momento de urgência, há uma janela de oportunidade nos próximos anos das empresas que, nomeadamente PMEs, que ao iniciarem, digamos, a sua sistematização interna daquilo que estão a fazer em termos dos seus intangíveis e aquilo que diz respeito às variáveis ESG, de poderem, digamos, reportar aquilo que, e através do seu modelo de inovação, aquilo que, digamos, vai ser o impacto no seu modelo de negócio destes ativos. Portanto, para nós, a sustentabilidade não é algo independente do modelo de negócio, é algo intrínseco ao modelo de negócio, é algo que tem a ver com a criação de valor, não tem a ver com política nem com ideologia, é algo intrínseco ao modelo de negócio, é essencial e não periférico, e, acima de tudo, a sustentabilidade é um facilitador daquilo que é, digamos, a eficiência do modelo de negócio, seja a nível da eficiência de utilização de recursos, no funcionamento do modelo de negócio, naquilo que é o ciclo de vida da oferta, naquilo que é a circularidade desse mesmo modelo de negócio, quer naquilo que é a criação de valor financeiro e valor social. Muito obrigado pela vossa atenção e o nosso seminário segue já a seguir com o John Marim e com a Maestri. Muito obrigado. Yeah, and thank you, Jorge, for announcing me. I will be speaking in English and try to be slow in that sense. Portugal is very international these days, and
I hope you guys will forgive me for speaking not my own mother tongue, because I'm from Holland. I'm gonna use some slides as well. So first of all, I'm gonna share my desktop and indeed a presentation that will make it a bit easier for you to follow my ugly Dutch accent. So I hope you can see my screen now. Right? And right. Thank you. So this is Master Sustainability today. Obviously a call to action, as this tsunami that George showed is happening as we speak. So I prepared this with Kim, but today you will also see Chris and Olga. Let's start right away, and thank you to Bridgewater and Bankinter for hosting us. So I will be talking about ESG, sustainability. I will be giving a small demo, and at the end talk about the ambition. Well, first of all, for 100 years, we know the old normal, which is, do you have a special product? Do you have a special service? And is it affordable? That's competition, right? That's growth, as Paulo of Bridgewater always says. But now in the new normal, a third question pops up, and that is, what is your ESG footprint? And you can lose the competition if your product is not special, if it's not affordable, but you can also lose the competition if your footprint is not good. So indeed, the third driver in the competition is now sustainability. And you have a choice whether you are defensive and only try to keep up and maybe be compliant, or whether you want to, beat in that global market of ours competition and have a more special product, a more affordable product, but also a better footprint. Now, the ESG footprint is a big thing. It's holistic. It's not just emissions. It's environment, social governance, as José Luis and Joanna and George and Paulo all explained. And that's basically everything. Everything in your business somehow affects the ESG footprint. And I don't want to scare you, but these are 12 standards coming from Europe, 100+ topics, and more than 1,000 data elements. So it's a big animal, and you have to learn how to drive that horse. And you can only do that if you really go digital and if you make sustainability part of your daily life and your monthly business rhythm. Not only think every day and every month about the customer and the revenues and the profit, but also about your footprint. Now, this tsunami, I quote you again, George, or transformation, and Duarte will talk about that as well, is driven by hopefully yourself, but definitely also by the regulators. Love it or hate it, it's a fact. And sure, increasingly by your customers. Maybe they are driven by the regulators, doesn't matter. They will knock on your door for sure. And also, let's not underestimate José Luis of Bankinter. There is a reason why you're talking about this topic, right? Finance is a big leverage in this whole game. Now, each of you will have your own mix of reasons, but be aware that this mix will change over time, and the pressure is mounting quickly. Now, this is the playground. It is in the middle, ESG. It will become center stage. And there is Sustainability Master talking about ESG, but also Duarte and Duarte of Ivans will be talking about the G, the governance of ESG, maybe the most special part. There is Cotec that spoke about, well, blue innovation, but also blue to green innovation, because it's a twin. You cannot have blue without green. You cannot have green without blue. And Joanna, you speak about reputation. Rich, what about growth? Let's be not defensive, but offensive.
and Bankinter about risk and opportunity, and we will be talking about impact and compliance. Now, ESG has so many angles, and our angle is simply modestly, let's make it digital. If you don't make it digital, it will be a nightmare. If you make it digital, it will be easy and it will be automated. So 12 modules, 12 ESRS standards coming from Europe, and each of you will have to answer these 5 main questions. Do you have the vision? Do you have the initiatives? Do you have the strategy? Do you have the execution? Do you have the measurements in place to see whether you're progressing? And do you have your suppliers clear and your customers, what they want from you clear? And do you have the data management and the software in place? Obviously, that's where we help. Now, every business, no exception, must build positive answers, not defensive answers, but aggressive, positive answers on these 5 main questions. That will be a journey of years for sure, I know, but you can really quickly start that journey if you play the game right. Now, talking about timing, the European Union with the EFRAG committee, they say it's happening this year. For a lot of companies, it's happening next year. For even more companies, it's happening the year after for all the companies. So it's happening exactly as we speak now. Because even if you might have until next year, depending on the criteria on this slide, you still have your customers knocking on your door as we speak. Now, the beauty of this thing is it will be unified competition, right? In Europe, there will be 50,000 companies in Europe that will be mandatory, forced to play this supply chain, this value chain game. And maybe, probably a lot of you in the audience today are below that mandatory game, so you can apply for voluntary. And yes, since November, 2 months ago, that committee also published a voluntary ESRS, and remember that one, because that will allow you to play the game. Now, the solution that I'm about to show you will offer a lot of overview, because with this holistic game, you need a lot of overview on those 100+ topics, and you need to be able to go deep and basically cover it all. Not just emissions, not just emissions, also the social side, also the governance side. So we have the width and the depth to make things flexible and easy and practical, so you can focus on the real strategy and the real execution and not lose your time in administration. So a lot of functionalities are in this one practical, compact solution, and it allows you to do all the steps. And I'm not going to talk with you today about those functionalities, but the demo will give you a little bit of flavor. And most importantly, this is all ultra modern software on the cloud. It's data driven, it's AI infused, and it's on top of Microsoft facilities. Now, maybe time to have a quick look at the real beast, how it moves around. And maybe you like it, maybe you think it's elegant, but at the end, I will do a 1-minute announcement on how we are going to publish a version specifically for Portugal of this software. So let's have a look. Let's have a look. And let me just... Hi, and welcome to an ESG Center for a mid-sized company called Timbercraft Solutions. In this ESG Center, you'll find everything for the company's ESG impacts and compliance. Can you guys hear the sound? Here you can see the team. Yes. The players around you. Thank you. The KPIs, reports, dashboards, so basically everything. Let's have a look at what we call step 0, which is the double materiality assessment. We'll do that in a moment. So first, overview, ease of use, ease of adoption, and it must be collaborative because your entire team is playing this game. So let's have a look at Olga after Chris. Hi, let's explore now the double materiality assessment. The double materiality assessment allows you to focus on the topics that are material for your company.
This way, you don't have to track and report on the long list of 104 ESRS topics, but say only on 10, 20, 30 of them. Our solution allows you to collect the opinion of different stakeholders and to then plot the most relevant topics on the double materiality matrix. So let's use consultancy for deep thinking, not for the basics. That's in the tool. So do it yourself with clear instructions for whatever you can do, even for the start of the game, what is called the double materiality assessment. Maybe you repeat it every year, and for sure you need to play with all the stakeholders in the value chain. Now I'm gonna move to a next little piece, right? Little snippets to give you the Sustainability feeling. Master helps you formulate your high-level objectives. Here on the vision board, you can see strategic objectives that are translated into practical goals. They are connected with KPIs to track if there's any improvements on the right areas with a simple color code. Eventually, you can choose to zoom on a real execution in the final column. For example, on your project to road net zero. So it's obvious that ESG requires deep strategy, easy execution, and then constant monitoring during the execution of how you're doing, whether you're improving or not, and improving or stagnating. Now, let's look at Olga one more time. So let's then focus on the execution. Same example, delivering your road to net zero. For this, you can see a rich activity board, and each project is represented by one card. You can visualize the projects on the board in many ways. There's the stage, the track, the department, and so on. Behind a card is the entire project dossier with all the relevant documents, players, and KPIs. So all activities on one board, visualize it however you like it, execute it with the right people, and then make sure that you have all the documents, all the data in one place. Now, some people would say, what would be my goals? And there we have this science-based target. So let's listen to Olga. Sorry, I'll go back one step. Let's listen to Olga about this deep goal. Now, plotting your strategy towards less emissions, namely road to net zero, is the most complicated part of ESRS. This involves science-based targets. Scientists have calculated how to reduce emissions to keep the temperature increase below 1.5 or 2 Celsius degrees. Our solution allows you to choose your base year, your net zero year, and to calculate your emission reduction targets for each of those years. You can configure your multiple pathways or scenarios and then select the one that works best for you. So different scenarios, detailing them at any preferred level, and then translating them into targets across the years. And as you can imagine, a good solution needs to have clear dashboards. We have dashboards for all ESRS modules. We make sure data is connected with your KPIs and dashboards. So all you have to do is slice and dice to track your daily and monthly progress. So dashboards are familiar to all of you, but now you must not use the dashboards only for the money and the sales and the people and the customers, but also for your footprint. So I'm going to conclude, because you might ask, does this help us in front of the regulatory authorities and in front of the accountant? And obviously that's the final step, right? So let's close the circle and report out on compliance. Here, you can see all 12 ESRS modules with behind more than 100 topics and more than 1,000 data elements. With one click, a compliance report comes out with everything the accountant needs. Same way, you can provide information to your customer. So indeed, all the stakeholders should get the right insights in the supply chain and from you. I'm going to finish here with an ambitious statement, and that obviously is related for most of you, not to the mandatory module, but to the voluntary module of EFRAG that is just published. And that one contains a basic module, not as heavy as what we showed you, but still pretty rich. It contains a policy module,
it contains a partner module that will allow you to, in a standardized way, deliver data to your customer who is next in the supply chain. Now, there is a lot of options on how to combine those modules offered by EFRAG, but it's clear that if you raise your hand and voluntarily go in, you first of all improve your reputation towards your customers, but second also avoid that your customers will surprise you knocking on your door with stuff that you can't deliver. Now, this voluntary module actually requires what we would call a light version of the software that I just showed you. And Bridgewater and Kotek are actually working together on expanding Innovadora. So George, with this beautiful ambition of yours, and I think you're really unique in the world with that Innovadora paradigm. It's a brilliant service. You're now bringing that from blue to green, and actually you're using for that intangible assets, data that are coming from the EFRAG standardization. So that's really global thinking. And what we're trying to do is to help you with delivering the data behind that, and even together with Bridgewater, Paulo, you're always focused on how can you grow, how can you help companies to grow in this competitive arena. We are about to publish a light version of what you just saw for smaller companies, because smaller companies might have less staff to do stuff, but that doesn't mean that they should be less sophisticated when it comes to the ESG footprint, the third big driver of competition in today's world. So I'm going to thank you and shift the mic to Duarte and Duarte of Ivans for the real deep thinking around governance and strategy. Over to you. Boa tarde, nós vamos focar no G, como diz o título da nossa apresentação, e íamos começar por enquadrar o conceito e perceber porque é que uma boa governance é crítica para se atingir os objetivos que os oradores anteriores referiram. E o que nós dizemos é, se eu tiver uma boa governance na instituição onde eu estou, ou onde eu me sento num board, ou onde estou numa primeira linha de decisão, se o G estiver bem, o E e o S são supostos estar também no seu lugar. O reporte não financeiro passou a ser extraordinariamente importante e a sustentabilidade deixou de ser apenas a sustentabilidade financeira. A sustentabilidade não financeira passou a ser parte do jogo. E porquê é que o G é relevante? O G é relevante porque, como a Joana Garopa referia ao início, a reputação é algo que eu tenho que ter para poder manter a sustentabilidade de uma instituição ou de uma empresa. Se quiserem, podemos chamar-lhe o bedrock ou podemos chamar-lhe o guarda-chuva de uma boa governance. E depois tenho dois vetores. Tenho um vetor que se chama talento. Eu ser capaz de atrair, de motivar e de reter o talento que tenho na organização para que o seu business model possa funcionar, a que o professor Jorge Portugal se referia. Por outro lado, tenho o capital, o dinheiro que vem dos acionistas, dos obrigacionistas e do mercado de capitais. E o José Luís ao início referia, e o tema é um tema que se deve sublinhar neste momento, que é os bancos terem já nos seus algoritmos de decisão o tema do ESG incorporado. Nem todos os bancos têm, mas o ESG começa a ser um critério incorporado na tomada de decisão de risco das instituições. Portanto, reputação, talento e capital. E nós estamos a falar, estamos aqui num webinar muito focado nas PMEs, PMEs de uma dimensão muito significativa, dentro dos critérios da União Europeia, e o tema normalmente tende a pensar-se que é um tema
das grandes empresas, das large corporates ou das empresas cotadas em bolsa. O tema é bem mais profundo do que isso e, como o Jorge Portugal também referia, hoje em dia as instituições, o nosso supply chain e os nossos clientes querem ter informação sobre como é que nós tratamos determinados temas que nos caem dentro do ESG. O ESG vai afetar, consequentemente, o processo de tomada de decisão nas instituições. E este é o conceito dentro do qual eu me devo mover, é o conceito de uma boa governance. E porquê que eu quero ter uma boa governance? Muito bem, portanto, nós falamos aqui sobretudo sobre a parte do governance, porque no fundo nós estamos a falar, como a Joana tinha aliás já trazido à baila, e mesmo o John e todos os demais, que nós o que estamos a fazer é complementar critérios de tomada de decisão. Isto já não é só sobre como fazer dinheiro, que é naturalmente um critério que os investidores, os acionistas olham muito, mas é também como fazer dinheiro e conseguir ser sustentável em relação ao nosso entorno, às nossas comunidades. Isto por muito que uma pessoa fale de social e de environment, o environment também tem a ver com o resto da nossa comunidade, o resto da nossa parte global. Portanto, isto está muito focado nas outras pessoas que são impactadas por aquilo que nós fazemos. Ora, nesse sentido, enfim, como também tínhamos estado a falar há pouco, o incentivo até hoje sempre foi muito financeiro. E falta de incentivos leva a que as pessoas não façam as coisas. Nós não ponhamos o foco nas coisas. Os conselhos de administração com quem nós falamos, sofrem de um tema há já décadas que se chama a superficialidade. Nós não temos tempo humanamente para lidar com todos os temas que nos aterram em cima da mesa. E, portanto, esta pressão acrescida só nos vai trazer ainda mais problemas para este tema da superficialidade. Esta pressão, como foi sendo dita, de reguladores, sobretudo porque os governos veem que há valor à capital político, ao eleitorado, que vê estes temas como importância. O tema, como o meu pai estava a mencionar, de o talento, sobretudo as pessoas mais sofisticadas, mais queridas, com mais alternativas na sua carreira de por onde escolher, já não começam só a tomar as decisões com base no melhor salário, querem outras coisas, porque já têm mais alternativas. Também o lado dos investidores, mesmo em famílias empresárias, e falando aqui deste nosso tecido empresarial e sobretudo dos conselhos de administração e das empresas com quem nós lidamos, tipicamente, enfim, fora de Portugal, mas muito em Portugal, Angola, Moçambique, há membros das famílias empresárias, sobretudo os membros mais novos, que começam a ter um outro paradigma, começam a ter uma outra priorização destes temas. E, finalmente, não há negócio sem clientes. Os nossos clientes começam a olhar para estes temas. Estudos apontam que eu, em igualdade de circunstâncias, prefiro produtos ou empresas que são ou parecem, como estava a falar também a Joana, esta dimensão da reputação, que são ou parecem mais sustentáveis. O que significa que isto, enfim, como falávamos há pouco, do anjo e do demónio, qualquer grande transformação tem obstáculos e desafios, mas tem também oportunidades. Isto é uma oportunidade de negócio, é uma oportunidade de angariação de capital, é uma oportunidade de recrutamento de talento que torna-se cada vez mais interessante. E quem conseguir desenvolver modos de conseguir juntar estes critérios, conseguir encontrar e agir segundo estes dois, enfim, extremos de um paradoxo, algo que nós não conseguimos separar, nós não conseguimos atuar no mundo e não ter um impacto à nossa volta. Portanto, isto é algo que nós não conseguimos escolher qual é que nós queremos ter, vamos sempre ter os dois. Quem conseguir encontrar estas formas tem benefícios a ganhar. Tem benefícios a ganhar em conseguir demonstrar que está a conseguir mudar substancialmente algo em tempo útil, que é importante para todas as pessoas. E os desafios onde é que estão? Os desafios são ridiculamente simples e fáceis de entender e têm que ser adressados. O primeiro grande desafio é que nas escolas, incluindo MBAs, incluindo mestrados, no mundo da gestão, nas escolas fora da gestão, o tema nem sequer existe. Não se estuda Corporate Governance. Corporate Governance é uma matéria relativamente nova
nos currículos escolares e na maioria das escolas, incluindo aquela onde nós ensinamos, é facultativo. Os alunos são um pouco mais inteligentes do que nós e inscrevem-se nas cadeiras, mas esse é o grande desafio. O segundo é as pessoas que se sentam, muitas das pessoas que se sentam do board, obviamente que há honrosas exceções e há boards que fazem o esforço para se porem ao corrente destas situações, não têm o tema como uma prioridade. É um nice to have. E isto não é um nice to have. Hoje, quem se senta num board, enfim, o sistema financeiro é bastante mais exigente do que o sistema não financeiro. O sistema financeiro tem um processo de fit and proper e chumba muitos nomes de pessoas que se querem sentar em conselhos de administração e que não deixam porque simplesmente não têm conhecimentos suficientes, nomeadamente nas áreas da governance, ou do risco, ou do compliance. Portanto, são áreas que têm que constituir uma prioridade. Apesar de muitos estarem a tratar, nós ainda temos um caminho a percorrer que é bastante longo. Neste sentido, e olhando para como é que nós temos que abordar estes desafios, e isto é um tema que nós tratamos em muitos conselhos de administração, e não tem só a ver com a sustentabilidade, mas aqui vamos falar de sustentabilidade. Os conselhos de administração, cada vez mais, e sempre foram, os fóruns onde se encontram vários tipos de interesses. Quem trabalha em empresas do setor empresarial do Estado sabe disto todos os dias. Há um desafio entre aquilo que é bom para a sociedade e, sobretudo, para o eleitorado e aquilo que é bom para a parte da sustentabilidade financeira da minha operação e da minha organização. Hoje em dia, um dos grandes debates é como é que eu ganho dinheiro e como é que eu giro o impacto que eu tenho à minha volta. Ora, lidar com paradoxos sempre foi o sítio onde isto se desenrola é na parte do Conselho de Administração. Na parte do Conselho de Administração e, sobretudo, desta equipa de gestão, de quem tem que fazer as coisas acontecerem no seu dia-a-dia. Ora, para nós olharmos para este tema, nós temos que ter, primeiro, bastante claro uma situação, que é os acionistas, fora daquilo que é a Bolsa de Nova Iorque, os acionistas de referência têm um grande controle e influência sobre as suas empresas hoje em dia e sempre tiveram. Portanto, o primeiro é que os acionistas de referência entendam e partilhem este tema e ponham este tema em cima da mesa. Que deem a orientação, que deem a abertura, que deem os recursos, que deem o espaço e a cultura ideal para lidar com esta situação. Neste sentido, como é que nós lidamos com paradoxos? Nós lidamos com paradoxos, na primeira forma mais fácil é dizer, eu vou-me focar agora nesta parte, neste extremo, e vamos nos focar no outro extremo mais à frente. Ora, isso hoje em dia não é possível. Cada vez mais nós ouvimos as pessoas falar de crise, de urgência, de emergência, portanto ninguém aceita que nós agora vamos nos focar na parte financeira e daqui a algum tempo vamos nos focar na parte da sustentabilidade. Isso não é uma solução. A outra solução é nós pormos isto em equipas separadas e dar-nos a possibilidade e os recursos para fazer os dois. Mas isto também não funciona porque o nosso negócio impacta diretamente a nossa comunidade. Nós, quanto muito, estamos a separar os fóruns de discussão e eles vão se encontrar mais à frente, mal começarem a tentar gerir o seu negócio no dia-a-dia. Portanto, como é que nós conseguimos lidar com este paradoxo da sustentabilidade financeira e não financeira? Vamos ter que encontrar formas que são aceitáveis para ambos os lados. Vamos ter que compreender que os dois lados têm interesse, têm valor, compreender as suas preocupações e as suas linhas vermelhas. Isso vai começar por nós interagirmos muito bem com os nossos stakeholders, com as partes interessadas, com as pessoas que são impactadas, com aqueles interlocutores-chave, além dos acionistas, naturalmente, que estão envolvidos e são impactados nestes temas, e vai também passar por nós criarmos uma cultura, um clima diverso, de pessoas com diferentes perspectivas sobre as coisas, que crie inovação, que crie uma forma de encontrar maneiras de conseguir conciliar as duas vertentes, de conciliar os dois sistemas. Portanto, neste sentido, que nós criemos uma cultura mais preparada para pensar sobre os temas, para refletir sobre os interesses das pessoas à sua volta, de conseguir aprender e testar coisas novas, porque muitas destas novas formas de fazer as coisas não estão inventadas. E, portanto, neste sentido, este papel do board, do Conselho de Administração, não como quem traz a solução, mas quem cria condições dentro da organização para que a organização nos ajude
a encontrar soluções e eventualmente encontrar boas soluções. E o que gostávamos também de sublinhar, estamos a falar de conselhos de administração e provavelmente algumas pessoas na audiência dizem, mas eu não tenho um conselho de administração, tenho um conselho de gerência, não tenho luxos desses. E não é um luxo ter um conselho de administração, não é um luxo ter administradores independentes, não é um luxo ter diversidade nos boards, não é um luxo ter todos estes elementos que nos ajudam, que nos vão ajudar a manter a sustentabilidade financeira e não financeira das empresas. Portanto, o que nós estamos a dizer não se aplica, como dissemos ao início da sessão, apenas a empresas cotadas, aplica-se a todos, incluindo startups. O que é que gostávamos de vos deixar? Gostávamos de deixar um par de reflexões de uma lista para pensarem e fazerem, para ajudar neste processo e neste caminho, que é um caminho que tem que ser trilhado rapidamente. O primeiro é saber-se que o exemplo vem de cima. E o cima significa acionistas, significa conselho de administração e significa primeira linha de gestão de uma instituição. Ok? Como é que nós devemos fazer? Um primeiro passo, seguramente, é eu ter na agenda global do board, da comissão executiva ou do conselho de gerência, ou qual for a estrutura jurídica ou não jurídica que nós tenhamos na instituição, na nossa agenda global, nós temos que ter o tema do ESG listado. Dentro dos conselhos de administração, e vamos olhar para o conceito de uma forma ampla, portanto, de quem gera no topo da instituição, devem haver comissões, podem haver task forces, e tem que haver comissões que adressem o tema. Isto não vai acontecer por si. Isto é um processo que tem que ser liderado pelo topo de uma instituição. As responsabilidades dos conselhos de administração, um exemplo, de novo, é o sistema financeiro e a exigência que o Banco Central Europeu está a pôr sobre os bancos, nomeadamente relativamente a este tema, que vai impactar muitas das PMEs que estão neste webinar. E, portanto, é um tema que é prioritário em termos do processo de decisão na organização. Nós íamos terminar por referir, como já mencionámos ao longo do processo, que as equipas devem ser diversas. Eu devo ter uma matriz de competências que me ajude a identificar onde é que tenho ou não tenho competências, onde é que posso usar pessoas dentro de casa ou tenho que recorrer a pessoas de fora de casa. Este tema não é uma mera curiosidade e em Portugal, e não só em Portugal, em muitos países ainda constitui uma mera curiosidade. Isto não é curiosidade. Como a Joana mostrou, há legislação já publicada na União Europeia sobre o tema e em Portugal, e é muito relevante para que eu possa ter uma estrutura de uma boa governance que tem a ver com a reputação e com os dois outros vetores, que são raising capital e talento. Raising capital de acionistas, obrigacionistas e dos bancos do mercado financeiro, talento, atrair, motivar e reter. E lembramos sempre, isto é um campo em que as decisões são sensíveis. Nós nunca conseguimos resolver um paradoxo. Nós vamos ter sempre as duas realidades em coexistência. Por isso é preciso ter um certo cuidado quando nós olhamos para casos passados de outras empresas e, sobretudo, por exemplo, para o caso que muitos boards e muitos conselhos de administração nos perguntam, foi o caso do ex-chair e CEO da Danone e da sua demissão por pressão de vários acionistas, que é muito difícil que nós sejamos heróis nestas histórias. E, portanto, ter uma certa humildade e discrição quando estamos a comunicar estas maravilhosas maneiras que nós, na nossa organização, estamos a ter e estamos a encontrar, pode não ser produtivo. Sobretudo, como nós vimos já desde os outros oradores, que estes temas muitas vezes são politizados, são interpretados de forma emocional, são interpretados com níveis de exigência muito altos e, portanto, isso pode funcionar contra nós. Portanto, neste sentido, são áreas sensíveis, tentar fazer o nosso melhor e o nosso trabalho, aquilo que nós conseguimos, mas também entender que, enfim, as pessoas podem encontrar aqui sempre algumas formas contrárias de virar a mensagem. Portanto, neste sentido, esta calma, esta discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos. E passávamos agora a palavra para o professor Paulo Morgado. Muito bem, Fernanda, penso que me cabe a mim pôr aqui algumas questões que entretanto nos foram chegando. A primeira diz, as PMEs precisam de preocupar-se desde já com o cumprimento das regras de ESG ou só a partir de 2027? Não sei quem é que quer responder. I put it in English as well for John to understand. So the question is, do the SME need to start to worry about the ESG compliance or just in 3 years from now? So no, not in 3 years from now. The game is on now. It's happening now, and you will discover that within the next months that companies, customers of yours, are actually asking for stuff because maybe you are not yet in play from the regulations, but your customers will be in play already. So it's really important that you start preparing now, because it will take you months, if not years, to get the play right. If you do it the right way, it could be a matter of few months to gather the data, to provide your customers with data. But you know, if they ask you now, how could you wait 1 or 2 or 3 years? Customers might throw out suppliers that are not able to clarify their ESG footprint. So there's no doubt in my mind, it's now. Time is now. Thank you, John. Não sei se alguém mais quer acrescentar algo a esta resposta. Se puder estar ou a esta pergunta. Força, Bart. Não, nós diríamos que, olhando para a frente, enfim, quando nós vemos, e vários clientes nossos também que são consultoras muito grandes, a parte das Big Four, há um grande investimento por parte das Big Four em todo este tema de sistemas, como aqueles que apresentou o John, de como gerir estes reportes e estas necessidades que vêm aí. Já foi apresentado pela parte da Cotec todos os temas e obrigações que isto vai trazer rapidamente às PMEs. Entender que quanto mais tempo nós demorarmos a desenvolver talento interno que perceba destes temas, mais vamos estar nas mãos de consultoras e outros especialistas que estão a investir pesadamente bilhões de dólares a nível mundial, a recrutar centenas de milhares de pessoas para este tema, porque sabem que isto vem aí. E ficarmos nas mãos e dependentes de empresas e consultores externos pode não ser o mais providencial para as nossas próprias empresas. Portanto, neste sentido, quanto antes nós começarmos a dar alguns passos, melhor nós vamos estar preparados para quando isto realmente se tornar importante. Eu acrescentava, se me permitires, Paulo, que é muito difícil esperar. O reporte hoje sobre o reporte não financeiro tem exigências quantitativas e vai ter exigências quantitativas. Podemos dizer que é 2027. Não vai ser em dezembro de 2027 que vão tratar do tema, ou 26. Por outro lado, ou queremos liderar o processo, queremos ter um barco com leme, ou vamos ao sabor do vento. E ao sabor do vento só vamos chegar lá por um acaso. Ok. Não sei se o Jorge ou a Joana querem complementar com algum do ponto de vista, obrigado, Paulo. Do ponto de vista formal, regulamentar, aquilo que foi anunciado pela Comissão Europeia é que as empresas PMEs não cotadas, portanto, abaixo, não são mid-caps cotadas, só serão obrigadas a reportar esta informação de forma pública, fazer o disclosure a partir de 2027. Mas, no entanto, como também referi na minha apresentação, há forças de mercado que neste momento estão exatamente a fazer com que essa antecipação seja imediata. O John Bream disse exatamente que nos próximos meses, muitas das nossos associados com quem falamos estão neste momento não só já a ser, digamos, requisitados do ponto de vista de fazer o disclosure de alguma informação do ponto de vista ESG, da perspectiva ESG, de alguns mais o M, outros mais o S, outros mais o G, mas acima de tudo também estão a ser visitados, em alguns casos, pelos seus clientes, portanto, empresas maiores que, dentro de que precisam dessa informação, visitados no sentido de comprovar no chão de fábrica, batem-lhe à porta
e para comprovar se, do ponto de vista das políticas sociais, das políticas ambientais, etc., se aquilo que estão a ser reportados corresponde exatamente à parte. Já agora, visitas não anunciadas em muitos casos. Dito isto, o que é que nós sentimos? Sentimos que, para as empresas que não têm, digamos, uma expertise anterior do ponto de vista de reporte ESG, já agora as empresas maiores que já reportam há muitos anos e que têm tido o apoio de empresas de consultoria, outras empresas, portanto têm tido tempo, e nós chamamos o tsunami, tem a ver exatamente com que há uma onda que se está a aproximar e que aquilo que outras empresas com muito mais recursos fizeram em vários anos, as PMEs terão que fazer em muito menos tempo. Qual é que são as boas notícias? As boas notícias é que podemos começar desde já com um reporte mínimo, aquilo que já falámos também, que é o modelo voluntário mínimo da EFRAG, recomendado pela EFRAG, compatível com as regras europeias, com o standard europeu de reporte de sustentabilidade, e esse, digamos, esse modelo mínimo, que são um conjunto de variáveis quantitativas que têm aspecto com a utilização de recursos materiais, com a questão da gestão da circularidade no modelo de negócio, com dimensões a nível sociais da gestão, digamos, dos meios de trabalho e a forma como, digamos, as remunerações dos colaboradores em todas as variáveis estão a ser estabelecidas. Esse modelo mínimo pode ser implementado com um esforço bastante limitado. Esse modelo mínimo tem duas vantagens. A primeira vantagem é, evidentemente, orientar a empresa para começar a olhar para estes indicadores. Provavelmente já os tem, mas não os tem organizados, como, por exemplo, sei lá, um indicador de discrepância de pagamentos entre género. Ou, por exemplo, a diferença entre o salário, a função mais bem paga e a função menos bem paga. Ou as políticas, por exemplo, de natalidade, etc. Portanto, todas essas políticas e essas práticas empresariais não estão bem definidas, portanto é o tempo neste momento, e o reporte neste momento para as empresas, para as PMEs, voluntário, na nossa perspectiva, é um reporte limitado. Aquilo que nós vamos fazer, digamos, do ponto de vista portanto, do Estatuto de Inovadora Green, vai ser, efetivamente, poder trabalhar com este modelo básico e com isso incluí-lo naquilo que é o reporte digamos, dos intangíveis da empresa, que já fazíamos relativamente à inovadora, digamos, clássica, à inovadora Cotec clássica, que já incluía os investimentos em investigação e desenvolvimento e os ativos intangíveis. Portanto, vamos alargar e com isso, digamos, poder aferir e conferir um estatuto de inovadora green com base, digamos, desse reporte, desse modelo mínimo, que é o primeiro passo para aquilo que depois será, digamos, em fases subsequentes, outras mesmas que permitam orientar a empresa exatamente na direção certa, como há bocado os Duarte pai e Duarte filho referiam com muita propriedade. Jorge, há aqui uma pergunta que se calhar é também interessante para o Jorge responder, porque é assim a pergunta. O objetivo é ser sustentável. Alguém sabe o que isto é? Toda a gente pensa que sim. O que se está a fazer é preencher listas de exigências, mas é um caminho. Mas para as pequenas empresas é difícil. E o crédito será cada vez mais reduzido? É uma pergunta. É uma reflexão, é uma pergunta, mas também é uma reflexão, Paulo, uma reflexão muito pertinente, porque, de facto, muitas pessoas, muitas empresas olham para essas exigências como, digamos, uma obrigação, mais uma obrigação burocrática que depois terá, digamos, de grande dificuldade de ser operacionalizada, nomeadamente, ao contrário de uma grande empresa, quando contrata uma emissão de obrigações indexada a variáveis de impacto no ESG e que depois tem uma grande consultora que vai à empresa verificar se de facto essas variáveis estão a ser cumpridas ou não, exatamente para poder, digamos, beneficiar das vantagens da alocação de capital a essa emissão. No caso de uma PME, uma empresa pequena, não haverá essa consultora. Há um bocado dizer isso também, as PMEs, em muitos casos, não vão poder pagar a consultoras. Então, qual é que é o caminho? Bom, o caminho, fundamentalmente, que nós percebemos é que, intrinsecamente, o que é importante é olhar para aquilo que é o modelo de negócio e aquilo que diferencia cada empresa no seu modelo de negócio.
Se a empresa tem capacidade de, através da inovação, através da tecnologia, da digitalização, dos seus sistemas de informação, dos seus processos operacionais, conseguir melhorar o perfil de sustentabilidade do modelo de negócio, e já falamos do que é esse perfil, tem a ver com a forma como a empresa gera os seus recursos materiais, gera a sua cadeia de abastecimento, gera as suas operações e os seus resíduos, gera a circularidade da sua oferta, gera a organização dos processos de trabalho, gera as suas políticas de recursos humanos, gera as suas decisões empresariais. Há um bocado falámos, e os Jorge falaram muito, digamos, daquilo que é governance, e a governance tem a ver com uma forma como as decisões são tomadas na empresa. Então, digamos, poder reportar sobre esses indicadores não é, digamos, em si mesmo um fim ou um meio, mas o que é essencial, fundamentalmente, é relacionar aquilo que é o desempenho do modelo de negócio. E para nós, o desempenho do modelo de negócio, digamos, pode ser caracterizado com 3 pilares. O primeiro pilar é aquilo que é a robustez financeira desse modelo de negócio, a capacidade de gerar recursos para investimento, falou-se também há bocado no investimento. Segundo, a forma como esses investimentos são feitos na empresa para poder adaptar o modelo de negócio a novas necessidades. E aqui, cada vez mais vemos que são os investimentos de natureza intangível em conhecimento, em organização, em software e em conhecimento incorporado nesse software, nessas tecnologias digitais, que fazem a diferença em termos de competitividade, e depois a consequência desses investimentos, que é um desempenho superior, digamos, no mercado, as preferências dos clientes, as preferências dos consumidores. Portanto, como é que, digamos, nós vemos que é o caminho para as PMEs? E qual é o papel, por exemplo, da mesma forma que lançámos há 3 anos o Estatuto Inovadora, que permitiu diferenciar e identificar aquilo que era uma empresa com um ciclo digamos, um modelo de negócio potencialmente sustentável no sentido de, digamos, de criação de valor mercado, mas nós o que chegámos à conclusão é que precisamos de alargar exatamente aquilo que é a caracterização daquilo que são os intangíveis desse modelo de negócio. Não basta apenas que a empresa seja robusta financeiramente, não basta que hoje tenha um bom desempenho no mercado, é preciso caracterizar aquilo que são os intangíveis. E nessa perspectiva, o report, digamos, o perfil, digamos, de sustentabilidade da empresa hoje não é assim tão importante. O que é importante verdadeiramente, e eu sublinho isto, é a capacidade que a empresa tem de inovação de melhorar esse perfil, digamos, de sustentabilidade. Nós hoje no mercado vamos partir de empresas com perfis de sustentabilidade muito diferentes, dentro do mesmo setor e dentro do fora do setor. Não faz sentido comparar pontos de partida muito diferentes. O que faz sentido é olhar para a empresa e olhar e ver se a empresa tem o know-how, o conhecimento, o investimento em investigação e desenvolvimento adequado, um nível adequado, para poder, digamos, melhorar o seu estado de sustentabilidade, a sua capacidade de sustentabilidade, como dizia o John Marine, o footprint da sustentabilidade do modelo de negócio. E é para aí que nós olhamos e é para aí que nós, digamos, estamos a trabalhar com os nossos parceiros da banca, no sentido de poder aferir para cada empresa, a nível individual, um rating de inovação que também está ligado a um rating de sustentabilidade. Não pode haver, digamos, sustentabilidade sem haver inovação, não pode haver inovação também se não houver um modelo de negócio capacidade, digamos, de criar valor a longo prazo. Há aqui uma pergunta que no fundo tem a ver com a resposta que foi dada, que é: já existem bastantes plataformas no mercado para a elaboração do report ESG, Ecovadis, Aplanet, entre outras. Como identificar as que nos transmitem mais credibilidade e aceitação por parte das entidades financeiras? Ora, como o Jorge Portugal acabou de dizer, não se trata apenas do report ou do software que se utiliza para fazer o report, não é tanto isso que traz a credibilidade, mas sim a própria transformação que conseguiu trazer na empresa. Mas, no entanto, como eu penso que a Susana do Banco Inter está, eu colocaria esta pergunta, ou seja, os bancos, designadamente o Banco Inter, começa a ter alguma preferência por algum tipo de software, ou o software é menos importante e o que é importante é o comportamento das empresas nesta matéria?
Boa tarde a todos. Efetivamente, não temos aqui nenhuma preferência por nenhum software. O importante são, de facto, as práticas. Nós estamos também a organizar-nos de forma, entre bancos, de forma a que tenhamos um questionário o mais comum possível, porque, efetivamente, vamos precisar de muita informação por parte dos clientes nesta matéria, porque nós também, bancos, temos exigências de reporte de informação e vamos precisar de beber informação a algum lado e, portanto, iremos efetivamente necessitar de ter acesso à informação sistematizada. Portanto, efetivamente, uma preferência por um relatório não temos. As práticas, acima de tudo, como disse a Joana Garopa, o mais importante é ser mais do que parecer. Muito bem. E eu penso que a maior parte das perguntas foram já respondidas, algumas que ainda indiretamente. E, portanto, não sei, Fernanda, eu passaria, se calhar, a palavra, devolveria a palavra à Susana, eventualmente, para fechar a sessão. Do meu lado, resta agradecer as participações que eu acho que foram muito interessantes por parte dos participantes que integram a Bridgewater, agradecer ao Banco Inter e devolvo-lhe a palavra, Susana, para o fecho da sessão. Muito bem, muito obrigada. Bom, vamos dar aqui início ao encerramento desta sessão. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos os oradores pelas fantásticas apresentações e a todos os convidados que assistiram a este webinar. Da nossa parte, esperamos que esta sessão tenha sido útil. Hoje ouvimos várias coisas, ouvimos que vem aí um tsunami de exigências regulamentares para empresas, mas também para bancos, que não basta ter práticas de ESG, também é preciso parecer, e isso é muito visível nas exigências que estamos a sentir por parte de clientes e fornecedores nas cadeias de valor. Conhecemos também sistemas informáticos que podem ajudar as empresas a sistematizarem mais a sua informação nesta área e também entender a importância do governance como pedra angular do ESG. E, portanto, agora o desafio que todos temos é conseguirmos detectar oportunidades por detrás de todas estas exigências e esperamos que a sessão de hoje também tenha sido elucidativa neste capítulo. Do nosso lado, Banco Inter, como o José Luís já referiu, nós já há muito tempo que começámos um caminho nesta área e queremos continuar a ter um papel muito ativo e acompanhar os nossos clientes nesta caminhada ESG, não só com a nossa oferta, com o nosso exemplo, com as nossas boas práticas, mas também ao nível do aconselhamento aos nossos clientes através de parcerias que temos com consultoras especializadas apenas em ESG e que estão, obviamente, viradas para médias empresas. E é isto, chegamos ao fim. Resta-me desejar-vos aqui uma boa tarde e agradecer a vossa presença.